um ensinamento do silêncio. Às vezes você é incitado muito pelo teu esposo, ou pela tua esposa, ou pelos seus filhos, vizinhos, incitam, vêm com injustiça, lhe tratam mal, te pisa no teu calo. Aguenta, igreja. Há muitas situações que nós temos que fechar a nossa boca. A resposta não virá de mim, a resposta virá do meu Deus. Ele está vendo o que eu estou passando, as injustiças que eu estou vivendo e convivendo. A resposta vem do Senhor. Há momento em nossa vida que temos que passar um zip na boca. O silêncio de Jesus foi a melhor resposta para aqueles que o acusavam a ele. Isso aqui tem ensinamentos para nós. Quantas e quantas brigas, intrigas dentro de casa poderia ser evitado se usássemos o silêncio. Porque na hora da ira, na hora que o sangue esquenta, a língua começa a coçar. É exatamente esses membros que estão entre os dentes que pode pôr fogo em uma floresta. Este membro que está entre os dentes, amada igreja, que a Bíblia diz que é mais fácil domar um animal selvagem do que esse pequeno membro que está entre os nossos dentes. Jesus estava sendo interrogado, acusado de algo que ele não fez, mas a Bíblia diz que Jesus não respondia absolutamente nada. Silêncio. O Espírito do Senhor, ele trabalha no silêncio da nossa vida. O Espírito do Senhor, ele tem acompanhado todas as lutas diárias da sua vida. Ele sabe a injustiça que você está passando, até mesmo dentro da sua casa. Talvez uma injustiça pelo teu marido, pela tua esposa. Talvez você está à flor da pele, não tem domínio próprio, não suporta mais tanto sofrimento. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo Ele vai te exaltar. Se tem uma coisa, amada igreja, que nós precisamos compreender dentro da palavra, é que tem que ter um domínio sobre nós, um domínio próprio sobre nós. É o Espírito Santo que domina o nosso espírito. Quando o Espírito Santo encontra espaço no nosso espírito para trabalhar, ele molda o nosso espírito, ele molda o nosso caráter. Ele é capaz de mudar o caráter de um ser humano. Ele é capaz de pegar uma pessoa violenta e deixar ela como uma seda. Só o Espírito Santo é quem pode fazer essa transformação no espírito do homem. Quando ele, ou quando ela, ou quando a pessoa dá espaço para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. Por que Jesus suportou tanta humilhação? Porque sobre Jesus estava o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele recebe lá na descida das águas. Quando ele vai ao batismo, vem sobre ele o Espírito Santo. Para quê, pastor? Exatamente para capacitar ele em um momento tão difícil que ele estava passando. Quem segura o crente é o Espírito Santo. Ele é que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, e é Ele que nos fortalece no momento que, humanamente falando, você não tem condição de resolver aquele problema na tua vida. É aonde entra a figura do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo
dentro do seu espírito, amada igreja, dando um equilíbrio diante da situação. E aí você não é dominado pela situação, você domina a situação. Você tem o controle. Jesus tinha o controle daquilo ali. Era o Espírito Santo dentro do Senhor Jesus que dava esse controle. Fala, Jesus. Ele silêncio. Quantas das vezes é assim o teu marido? Pisa no teu pé, te humilha, injustiça. Aí você respira, dá vontade de falar algumas coisas. Você, esposa, dá vontade de ir em cima, dá vontade de pegar pela goela daquele homem, rasgar ele, fazer justiça com suas mãos. Respira fundo. Respira. Tem momento que nós temos que retroceder um pouco, voltar um pouco, ganhar forças para pegar velocidade e prosseguir, amada igreja. Isto é um domínio, e esse domínio é o Espírito Santo que dá no espírito do crente, quando o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar no espírito do crente. Porque o espírito do crente está aquebrantado, e um coração aquebrantado move o coração de Deus. E quando o nosso espírito é quebrantado, nós somos capazes de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. E aí você passa a dominar e ter domínio sobre o teu espírito. Porque não é o teu espírito, é o Espírito Santo no teu espírito que vai te dar este equilíbrio e este domínio nas horas mais difíceis que você está passando. Para que isso possa acontecer, no espírito de um cristão, amada igreja, se faz necessário um alinhamento entre o espírito do homem com o Espírito Santo. Este alinhamento vai te levar para uma vida de santificação. A vida de santificação é um processo que nasce dentro de nós. Não é um esforço humano, é uma ação do Espírito Santo que nos impulsiona, amada igreja, a viver uma vida separada para Ele. Agora eu aprendi a viver uma vida separada para Deus. Agora, quando eu estou diante do pecado, diante de uma tentação do pecado, eu sempre estou forte para vencer aquele pecado. Eu tenho um domínio sobre o pecado. Antes, nós éramos dominados pelo pecado. A palavra do Senhor me levou a uma dimensão de compreensão que o meu espírito depende do Espírito Santo para tudo nessa vida. E este grau de sensibilidade do nosso espírito, como Espírito Santo, vai te levar a uma dependência. E você vai reconhecer que até para você viver nesse mundo, você depende do Espírito Santo. Até para você respirar esse oxigênio, depende do Espírito Santo. Para o seu trabalho, depende do Espírito Santo. Para você dormir, depende do Espírito Santo. Para você trabalhar, depende do Espírito Santo. O seu espírito, ele passa a ser dependente do Espírito Santo.